que o nome é estratégia R7. Essa estratégia, ela utiliza como referência a penúltima vela do quadro de velas anterior e será considerada vitória caso a sétima vela, contando a partir do início do bloco 2, seja da mesma cor. Eu vou mostrar para vocês o gráfico, mas antes disso, antes de mostrar para vocês aqui no gráfico, eu vou pedir de coração, se você gostou do que eu estou ensinando, gostou do nosso canal, curta, compartilhe, isso é muito importante para nós. Ok? Vamos lá então. Eu já tracei aqui eu já fiz aqui algumas marcações para agilizar o tempo, então vamos lá, vamos analisar essa vela que eu falei. Então sempre, aqui o tempo, ela está em binária, 1 minuto, o payout está 94%, está bacana, ajusta aqui para o tempo do período da vela também de 1 minuto, lembra, aproxima o máximo que puder o tamanho aqui da vela e sempre analisaremos o quadrado que se forma aqui, olha, siga o meu mouse aqui, ó, aqui iniciou às 8h10, isso aqui é um quadrado, 8h10 e ela terminou em 8h15, tá aqui, ó, 8h15, certo? Dentro desse quadrado nós temos 5 velas, cada vela de 1 minuto. Então o que nós temos que analisar? Até deixei aqui, fiz uma marcação aqui em lilás. Nós temos que analisar a penúltima vela dessa estratégia R7. Penúltima vela. Então a penúltima vela desse quadrante aqui é a vela verde. E aí como que funciona a estratégia? O próximo, né, a penúltima vela verde, o próximo quadrado que é esse aqui, nós vamos contar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, essa é a sétima vela. Depois de contar a penúltima, o próximo bloco, o segundo bloco, você inicia a contagem até 7. Na sétima, que é a segunda do terceiro bloco, você faz a tua entrada. Então, aqui no caso, a nossa referência da penúltima vela seria verde. Aqui a sétima vela, a segunda vela do terceiro bloco foi verde? Não, foi vermelha. A próxima foi verde? Foi. No galho foi. Tranquilo, né, pessoal? Não é difícil. Então vamos analisar aqui novamente. Aqui, a penúltima vela desse bloco, já deixei marcado aqui, é a vela verde, vela de call, de compra. Então a penúltima é verde. Vamos analisar o próximo bloco. Vamos analisar aqui o anterior. Então a penúltima vela aqui do anterior é a vela vermelha. Primeira, segundo bloco. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vela. A entrada seria aqui, deu. Na primeira, não. No win, deu. Penúltima vela desse bloco, verde. Vamos contar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Essa a referência é verde, seria aqui a entrada não deu, mas no galho deu. E assim fui fazendo. Aqui, deixei em branco para marcar. Então vamos analisar esse período aqui. Então, qual é a penúltima vela desse bloco? A verde. Vamos contar segundo bloco, terceiro bloco. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vela. Seria qual a sétima vela? A penúltima é verde, sétima vela, a vela de entrada teria que ser verde. Foi verde? Não, vermelha. Fomos para o primeiro galho. Foi verde? Não, foi vermelha. Fomos para o terceiro galho. Foi verde? Não. Foi vermelha. Então aqui nós tivemos um loss, um hit. Tá? Por que eu gosto de mostrar isso daqui? Porque, gente, nem sempre dá um win. Estejam conscientes disso. Nem sempre win. Você pode usar a estratégia que for, pode usar o gráfico que for, a linha de tendência, você pode usar suporte, resistência, Fibonacci, o que for. Nem sempre vai dar um win. Então aqui deu um loss. E
Muito importante saber. Aqui eu fiz marquei aqui uma tendência de alta e uma de baixa. Pessoal, então olha, aqui essas estratégias que eu estou ensinando, elas são assim, ela dá muito certo no gráfico lateralizado. Pessoal, prestem atenção aqui, eu diminuí aqui bastante o tamanho do gráfico para vocês verem uma coisa. Aqui eu marquei uma linha de suporte e resistência. Então são 2 horas aqui que eu estou analisando esse gráfico. Ele está lateralizado. Então, de todas as entradas que teve um loss. Essas estratégias de vela de 1 minuto que eu estou ensinando, elas funcionam muito bem em mercado lateralizado. O que é um mercado lateralizado? Para quem não sabe, esse mercado aqui que ele está de ladinho. Ele não está em nenhuma tendência de baixa e nenhuma tendência de alta, certo? Então veja, ele está lateralizado, vocês têm que identificar isso. Entrou na plataforma, deixa o gráfico pequeno, vê como é que ele está lateralizado, vai na fé que dá certo. Mas aqui ele estava lateralizado e iniciou uma tendência, veja aqui. Ele iniciou uma tendência às 9 horas, ele iniciou uma tendência de alta e foi até aqui, e daqui ele iniciou às 9 horas e 20 minutos, ele iniciou uma tendência de baixa. Vamos ver, agora eu vou aumentar esse gráfico e vamos ver o que aconteceu com a estratégia R7, se ela respeitou. Tá vendo? Deu uma confluência aqui de linha de alta, de tendência de alta e de baixa. Vamos analisar então aqui o que aconteceu. Vamos aumentar o gráfico. O que aconteceu na estratégia R7, se ela respeitou. Vamos lá então. Vamos analisar, tá? Penúltima vela desse bloco anterior, verde. Então vamos contar lá o segundo e terceiro bloco. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Deu verde. Como é verde aqui? Deu verde? Não deu verde. Mas no galho deu verde. Aqui ela respeitou. Vamos novamente. Ela tá na tendência, ó, pessoal. Ela tá na tendência de alta. Vamos lá. Penúltima vela desse bloco. Penúltima vela verde. Vamos para o segundo bloco. Aqui. Penúltima vela vermelha. Perdão, vermelha. Vamos analisar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vela. Teria que ser a vela de referência vermelha. Teria que ser vermelha. Deu vermelho aqui na sétima vela, que teria que ser não. Vamos para o galho. Deu vermelha no galho? Não. Vamos para o segundo galho. Deu vermelha no segundo galho? Não. Deu no terceiro, mas nós não fazemos o terceiro. Então aqui seria um loss. Estamos aonde, pessoal? Tendência. Lembra que eu falei? Entrou em tendência, identificou que o mercado tem tendência, não faz. Então, aqui já deu um loss. Vamos analisar aqui mais um bloco. Então, aqui 9,20 e 9,25. Então, qual que é a penúltima vela do bloco anterior? Verde. Vamos contar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, a segunda vela, 9,25. A segunda vela teria que ser penúltima vela, referência verde. Então, aqui teria que ser verde. Deu verde no primeiro? Não. Deu verde no índice primeira? Não. Deu verde no galho 1? Não. Deu verde no galho 2? Não. Outro hit. Tá, então teríamos aqui praticamente 2, né? Não marquei aqui, mas teríamos a vela verde aqui, né? Que eu falei. Que é verde, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima aqui. Então teve um hit aqui e teve outro verde aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
e teríamos 2 aqui, né? Penúltima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. 2 hits seguidos. Porque, pessoal, foi muito bom acontecer isso. Isso serve para todas as estratégias em M1. Ela funciona muito bem no mercado lateralizado. Entrou aqui, olha, uma micro tendência, né? Nós estamos falando em vela de 1 minuto. Então, ela entrou numa micro tendência de alta e uma micro tendência de baixa. E nessa micro tendência, simplesmente nós tivemos aqui, ó, um loss, 2 loss, seguido na tendência de alta e de baixa. Ok? Não vou fazer nenhuma entrada com vocês, porque já se estendeu demais o tempo e era isso que eu precisava mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Peço mais uma vez, se inscreve aí no canal se você gostou das dicas, das estratégias e compartilha se for possível. Bora pro game, traders!